Então, hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão, ou Basílica de Jesus Salvador e de São João de Latrão. Onde fica essa basílica? Por que ela é tão importante a ponto da Igreja Católica no mundo todo, no dia de hoje, celebrar a dedicação desta basílica? Há uma razão, um sentido muito importante. Esta basílica é chamada da Mãe de todas as igrejas. Nossa Senhora. Por quê? Porque essa foi a primeira igreja dos cristãos. Antes da dedicação da Basílica de Latrão, que aconteceu no século III, os cristãos eram perseguidos. Vai precisar entrar um pouco na história para entender essa festa. E sendo perseguidos, aonde eles se encontravam? Comumente se reuniam no domingo para celebrar o dia do Senhor, para celebrar a Eucaristia, para escutar a palavra, como nós fazemos até hoje. Mas sendo perseguidos, eles realizavam isso nas catacumbas, que eram cemitérios escavados ali escondidos, ou nas casas, também de portas fechadas, escondidos. Por quê? Porque não era permitido que os cristãos realizassem publicamente o seu culto. E por causa disso mesmo eram mortos. Até a chegada do século III, muitos dos nossos irmãos foram mortos, deram a vida, deram sangue, por causa da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, para que chegasse até nós. Quando Constantino era imperador e permitiu aos cristãos cultuar o seu Deus, então não é o momento ainda em que o império vai se tornar cristão, mas no momento em que permite aos cristãos cultuarem livremente o seu Deus, é que então recebemos esta igreja, esta basílica. Não era a igreja. O que era uma basílica? Hoje a gente fala basílica, lembra Basílica de Nossa Senhora Aparecida, Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Catarina, por causa do formato e da arquitetura romana. O que era a basílica antes de ser igreja? Era um espaço bonito, grande, com colunas, aonde no centro, na sede, na cadeira principal, sentava-se o juiz, e ali aconteciam julgamentos. Também na basílica aconteciam discussões políticas, filosóficas. Nas laterais, onde tem as colunas, e tem sempre um espaço, um corredor, ali aconteciam comércios. E isso era a basílica. A partir desse momento, nós recebemos uma basílica que foi sagrada, santificada, para se tornar a primeira igreja. E é isso que nós estamos celebrando. É parte da nossa história. Como assim, Pai? Isso aqui é a história do Senhor Católico. Nós devemos conhecer a nossa história, a história da nossa fé, e nos alegrar. Ela é também chamada de mãe de todas as igrejas por isso. E também porque nela está a sédia, que é a cadeira do Papa. Muita gente pensa que a cátedra do Papa fica no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Mas não. A Basílica de São Pedro foi construída bem depois. Ali o Papa hoje se encontra com o povo do mundo todo. Ali acontecem as grandes liturgias, mas a cátedra do Papa fica na igreja de São João de Latrão, em Madrid. Por isso essa igreja é importante para nós também como elo de unidade. Hoje é dia de nós, diante desta festa, renovar o nosso amor à igreja e o nosso amor ao Papa, que é vigário de Cristo na terra. Porque toda a unidade dos cristãos católicos gira em torno da figura do vigário de Cristo na terra, do nosso Papa. Então é um momento também de unidade, de recordar a beleza da igreja. Porque a partir de lá,
nós recebemos a liturgia e no mundo todo nós celebramos a mesma missa. Olha que coisa bonita, não é? Não é cada padre faz o que quer, cada pastor faz o que quer, não. Se você for na Grécia hoje, numa igreja católica, você vai escutar a mesma leitura, o mesmo evangelho, a mesma celebração. Se você for no Chile, a mesma leitura. Na Itália, na França, a mesma leitura. A mesma, porque a nossa igreja não é apenas uma igrejinha localizada no bairro de Bragança Paulista. A dimensão é muito maior. Nós estamos no mundo todo. Nós pertencemos a uma igreja muito maior que está no mundo todo. E que tem um caráter místico. E aí eu volto às leituras de hoje. Porque a palavra de Deus no Evangelho, Jesus disse que Ele é o templo, que será erguido após 3 dias. Ele está falando do seu corpo. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que nós juntos formamos o corpo de Cristo hoje. A igreja é o corpo de Cristo na terra, formado por vários membros, por você. E esta igreja, é nela que se cumpre a profecia de Ezequiel. Ezequiel, na primeira leitura, disse que viu um templo. E do lado direito do altar, do templo, saía um rio. Mas não era qualquer rio. Um rio que ia na direção oriental, descia pelo Vale do Jordão, desembocava nas águas salgadas do mar, ou seja, um rio que vai muito longe. E as águas do mar se tornaram saudáveis. Onde o rio chegar, os animais que ali se movem podem viver. Haverá peixe em quantidade. Ali haverá saúde. Nas margens do rio, toda espécie de árvore frutífera viverá, sua folha não irá murchar. Cada vez dará novos frutos, e os seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. O que é isso, gente? A profecia se cumpriu em Jesus, que disse que Ele é o templo. O peito aberto de Jesus foi aberto hoje. Lado direito. E do lado direito do templo saiu o rio de água viva. Do peito aberto de Jesus saiu sangue e água. E os padres dos primeiros séculos da igreja nos ensinam que a igreja nasceu do peito aberto de Jesus. A igreja nasceu quando aos pés da cruz, do grande sacrifício, estava ali a Virgem Maria, João, Maria Madalena, algumas outras mulheres. Ali o peito foi aberto e o rio começou a correr. E esse rio continua a correr. E aonde ele chega? Aonde é que ele chega? Aonde a igreja chega? Aonde o corpo de Cristo chega? Esse rio continua a gerar vida. Essa é a nossa missão como igreja. Aonde a igreja chega? É assim, não é? Quando nós chegamos aqui e recebemos a palavra da vida, essa palavra nos ilumina, essa palavra nos renova, essa palavra nos fortalece. Aí na igreja nós passamos pelas águas do batismo, o rio, passamos por esse rio de vida, morremos pelo mundo, fomos ali redimidos e fomos separados para Deus nas águas do batismo. E a palavra diz que nesse rio haverá frutos que gerarão vida. E aqui nós iremos comer desse fruto. É aqui no rio de Deus. Que no canto salmo nós cantamos: os braços de um rio vêm trazer alegria. Que nós recebemos o fruto da Eucaristia, o alimento que nos gera e nos dá vida. É também aqui, como disse, que desse rio as árvores em volta irão produzir folhas que são remédio, que nós recebemos todos os sacramentos.
sacramento da penitência, onde nós somos perdoados, o sacramento da unção dos enfermos, onde nós somos curados na alma e no corpo. É aqui que se cumpre a profecia do peito aberto de Jesus, que na igreja continua a jorrar para nós. E aí nós nos alegramos, porque pertencemos à igreja. De tal maneira que quando você descobre isso, não dá para cair na conversa de quem diz: eu não preciso da igreja, eu vou quando eu quero. Sozinho, você sai do rio. Sozinho você não recebe esses frutos de vida. Nós precisamos da igreja. E nós alegramos por saber que no primado de Pedro, a igreja continua desde o primeiro Papa Pedro, São Pedro, ininterruptamente, vivendo em cada Papa a sucessão apostólica, que é passada de Papa para Papa, para os bispos até os sacerdotes, para continuar trazendo desde os primeiros séculos para você esta profecia, esta promessa, fazendo com que ela se cumpra. Alegramos o nosso coração com tudo isso. E devemos sentir orgulho de dizer que somos da Igreja Católica. Porque tem gente que parece que tem vergonha. Tem gente que quando pergunta: você é qual igreja? Principalmente se é um protestante. Pergunta assim: você é de qual religião? Não é isso, eu sou católico. Eu faço vezes na Igreja Católica. Você tem que falar com orgulho. Você tem que bater no peito e se alegrar. Eu sou católico. Na certeza de que você está na igreja que celebra e continua desde os apóstolos esta missão. A gente fala isso não para humilhar ou envergonhar alguém, não, pelo contrário, não é isso. É pelo reconhecimento que eu tenho muitos amigos evangélicos, que a gente se dá muito bem, que são retos, vivem com retidão, a oração, a palavra. Mas não dá para dizer que toda a igreja é igual. Não é. Porque nossos irmãos atendem a palavra que nós conservamos, graças a Deus. Eles são devedores porque nós conservamos. E eles têm a palavra, têm a oração, têm bênçãos. Mas não têm esses frutos. Não têm a Eucaristia. Não tem a unção dos enfermos, não tem o sacramento da penitência, não tem os frutos deste rio. Nós podemos bater no peito e viver a alegria de saber que nós vivemos em plenitude tudo que Cristo nos deixou, tudo que Cristo deixou à sua igreja. Nós vivemos com plenitude e nascemos não de uma divisão, não de uma briga, mas há mais de 2000 anos estamos aqui vivos, nascendo da cruz de Jesus, do seu peito aberto, de onde jorra um rio que até hoje nos abençoa e nos santifica. Louvemos a Deus por isso e nos alegremos sinceramente por fazermos parte da Igreja de Cristo. Nos instante de silêncio, faça a sua oração. Peça a Deus a graça de amar a igreja. Peça a Deus a graça de amar o Papa, de amar toda a hierarquia da igreja. Peça ao Senhor a graça de ser mais fiel. E agradeça, obrigado, Senhor, pela igreja e por tudo aquilo que o Senhor gera de bênção em nossas vidas, através desse rio que chegou até nós, através da igreja.